Hoje, 20 de novembro de 2025, quinta-feira, estamos fazendo a gravação da aula, né? Capítulo por capítulo, o estudo bíblico de Gálatas, Epístola de Paulo, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, na casa dos Luz de Glória, Grupo Cruz de Força, WhatsApp e Fé. Nós vimos no capítulo 1, estudo de Gálatas, em que Paulo escreveu aos Gálatas, que era uma comunidade cristã que hoje é a Turquia, no século I, em que ele estava tentando salvar uma comunidade cristã que queria voltar para o judaísmo ortodoxo. Naquela época, eles perseguiam, hostilizavam os cristãos, né? Paulo foi um perseguidor, foi um assassino de cristãos, né? E Jesus o converteu no caminho de Damasco. Ressuscitado à luz do céu, ele caiu lá no livro de Atos, conta a história da conversão de São Paulo. Ele caiu no chão, ninguém sabe se ele estava no cavalo ou estava a pé. Ele ia prender para levar para Jerusalém, executar, né, cristão, como ele apedrejou Estevão lá na época do martírio do primeiro cristão em Jerusalém. E ele estava combatendo a perversão do evangelho, que queria ser pela lei, a justificação, e não pelo sangue e a cruz de Cristo, que é a nossa fé, que nós somos justificados pela cruz de Cristo, devemos ser santificados pelo Espírito Santo, claro, não devemos viver uma vida santa, para ter uma morte santa, para ir para o céu, não escapar do que eu digo, do Beelzebu, das moscas, dos cadáveres, que leva a alma dos cadáveres para o inferno, olho vermelho. Nós, tendo uma vida santa, tendo uma morte santa, o Senhor Jesus prometeu, vai enviar seus anjos. Lá em Lucas 16, ele enviou os anjos para o mendigo Lázaro, que estava com ferida, sendo lambido por cachorro na rua, passando fome. Morreu, o rico foi para o inferno e o mendigo Lázaro tinha fé em Jesus Cristo. Na época era Abraão que tinha essa fé. Ele tinha fé de Abraão, esperava o Cristo, o Messias. E Jesus enviou então dois anjos que o levaram sua alma, defendeu sua alma do Beelzebu, o príncipe das moscas, do demônio, olho vermelho que leva para o inferno a alma dos cadáveres, dos mortos, dos bruxos, né, mortos. Então, esse Lázaro estava lá no paraíso do seio de Abraão, enquanto o rico estava no inferno queimando. Lá você pode ler no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a história de Lázaro e do homem rico que Jesus contou. Jesus ele vê o inferno todo dia, ele manda a gente para o inferno todo dia, tira a gente do inferno. Ele tem a chave da morte do inferno, como está lá em Apocalipse, né? Jesus é o que tem a chave da morte do inferno, porque ele ganhou, tomou de Satanás na cruz quando ele morreu. Então nossa justificação, a nossa salvação é através pela fé de Jesus, da autoridade de Jesus. Não a autoridade de Moisés, a autoridade da lei. A autoridade da lei não é suficiente para salvar nossa alma. Só a autoridade da fé em Jesus Cristo, que ele que salva e que livra. Então Paulo estava avisando para os Gálatas para eles não voltarem, né, a destruir aquilo que tinha sido construído pelo Espírito Santo, pela vinda de Jesus, a encarnação, a morte, a paixão, a Páscoa e a crucificação, perdoa nossos pecados. Ele deu crédito para nós termos a vida eterna, nossa alma deu crédito à nossa alma para ganhar com o seu sangue a vida eterna e com a fé, o nosso espírito, nos santificarmos, ver o espírito que está nos santificando, etc. Então tudo isso Paulo vai falar nessa epístola dos Gálatas. Nós vimos isso no capítulo 1, na introdução, agora vamos continuar no capítulo 2. E tudo isso foi ensinado por Jesus Cristo depois que ressuscitou. Foi ensinado por Paulo, para que ele pregasse aos gentios. Enquanto Pedro, os outros apóstolos, pregavam mais para judeus no primeiro século, né? Então nós vimos tudo isso, a introdução, no primeiro capítulo, agora vamos continuar no capítulo 2. Vamos fazer primeiro uma oração. Senhor Deus, que nós, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não ensinemos nada de nossa própria mente, carne, mas tudo com a tua vontade, a tua verdade do Evangelho, pela fé e graça, salvação de nossas almas, em Cristo Jesus. Amém. Então vamos começar o capítulo 2, a leitura com notas, e depois vamos lê-las, as notas.
capítulo 2 de Gálatas, então. Continuando o estudo. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação e comuniquei o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aqueles que pareciam ser alguma coisa quando reunidos nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão mesmo operou também em mim para com os gentios, enquanto Tiago, Cefas e João pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, juntamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovado. Então você tinha dois centros de liderança cristã, que era Jerusalém e Antioquia, e Paulo estava na igreja de Antioquia. Mas tinha visitado a igreja de Jerusalém, onde estava Pedro, Tiago e João, que eram colunas. Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram, como ele, de modo que Miss Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obriga os gentios a viverem como judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torna a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então aqui, algum psicólogo aí, ele fala assim, eu não gosto muito de ouvir as pessoas falarem de Deus, mas eu recomendo, eu gosto de falar com Deus. Porque falar de Deus dá muita discussão. Por um lado, é verdade, mas por outro, se você não falar de Deus, você vai conhecer a história sobre Deus, né? Como é que você vai conhecer esse Deus a quem você vai falar? Então a gente precisa tanto falar de Deus como também falar com Deus. E cada vez que a gente fala de Deus, com as pessoas certas, com os mestres, professores certos, Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, boa tradução, de bons textos gregos, texto recepto, majoritário, e não eclético ou sinaítico, só de sociedade trinitariana. Então, nós temos boa tradução, nós temos bons mestres, tem pessoas já de capacidade de interpretação, de muitas idades, de muita idade, muita experiência de sermões, de estudos, de faculdade, etc., de livros, etc., que possam explicar de maneira correta e de circunstanciar cada aspecto da escritura que se estuda. Então eu vejo muito gente dizendo barbaridade sobre a Bíblia. E até bem intencionado, mas completamente despreparado. Uma vez eu vi um jornalista aí, cristão, que dizia que o evangelho estava nas cartas e que os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos não era para ler, ou era para ler desconfiando, porque aquilo lá era coisa de judeu, não tem nada a ver. Né? Toda a escritura é coisa de cristão. Né? Tanto o Antigo como o Novo Testamento, o Evangelho, inclusive. Não é só aí dizer, só as cartas de Paulo. Não, não é só as cartas de Paulo, não.
Então, o evangelho é puro cristianismo. Não tem nada de judeu ali, que se diga assim, que não seja de cristão, né? Também. Então, a gente tem que ter cuidado com os professores, que muitas vezes, até bem intencionados, eles são ignorantes sobre o conhecimento. Então, a gente não pode, por exemplo, querer chamar o judeu hoje como assassino de Cristo, perseguidor de cristão, porque hoje eles têm a religião dele, têm a fé dele, respeito a dos outros, a respeito do cristão, não perseguem mais, entendeu? Tem uns que sim, tem uns bairros dele lá em Jerusalém que você é cristão, você não se meta muito lá, falar de cristianismo no meio do bairro dele, onde eles moram, com a família dele ali. Agora, se você é vizinho, encontra ele na rua, encontra ele em outro lugar, fala de Cristo, diz que você é cristão, não tem problema nenhum para eles, entendeu? Então a gente tem que ir devagar, né? Não pode chegar porque aqueles são criados desde criança naquela religião, naquelas coisas que escondem deles de Cristo, né? Agora o Targum palestinense, sem os maçoretes, que são os sinaizinhos da letra dos judeus, agora foi no século XVI que os cristãos descobriram que aqueles sinaizinhos maçoréticos do hebraico estava distorcendo o sentido das palavras e os rabinos ortodoxos escondiam que o Filho de Deus criou todas as coisas também, né? A interpretação da palavra com aqueles sinais poderia ser filho também. Não era só criação, não era só verbo, etc. Então esses detalhes das escrituras hebraicas antigas, da escritura do koiné grego, tem que ser estudado, tem que ser conhecido pelos pregadores, pelo ensino da palavra, cultura, as diversas religiões. Por isso que eu tenho ainda o pendrive de R$ 40 mais o envio de correio para o Grupo Cruz e Força somente com 172 arquivos e 92 aulas de teologia bíblica para você ficar melhor, digo assim, na linguagem como fera, na interpretação, no conhecimento da fé cristã, desses 6.000 anos de fé cristã, que começou desde Adão e Eva até hoje e vai continuar eternamente, infinito, né? Então, Paulo estava dizendo que ele não negligencia a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então, esse é o principal argumento de Paulo. Ele diz assim, olha, então se tiver outro caminho, como também agora o Papa Leão XIV, está essa divisão aí entre os católicos, e os católicos estão discutindo, porque Maria é corredentora, etc. Outros dizem que não, e essa confusão grande, né? Mas, de fato, Maria ela é auxiliadora da redenção, mas corredentora não, né? Imaculada, claro que eu acho que ela foi quando Jesus estava no ventre dela, aqueles 9 meses, eu acho que ela não conseguia pecar, porque a graça, a presença do corpo de Cristo nela mesma, além do Espírito Santo, era uma força, santidade tão grande que ela passou aqueles 9 meses sem pecar, né? Agora, antes ou depois, aí Deus vai saber, né? Se ela foi, como eles dizem no dogma, imaculada, né? E também essa virgindade, isso é uma coisa falsa, né? Porque era normal a mulher ter o parto normal ali, Maria teve, depois teve outros filhos, mas eu acho que esse negócio de imaculada aí, a Bíblia não fala isso aí, né? Não houve esse milagre da virgindade perpétua de Maria, etc. Isso aí foi coisa inventada pela teologia católica romana, que agregou coisas do paganismo romano, que tinha aquelas virgens vestais, que cuidavam dos templos, etc. Então a gente tem que separar o joio do trigo, né? A luz das trevas, que é do homem, que foi acrescentado, que não está na Bíblia, né? Ou que foi tirado. Então Maria era uma mulher santa, né? Santíssima, quando estava com Jesus no ventre, etc. É para ser memória respeitada, honrada, né? Mas aí falar que ela está falando com a gente, que ela fala, que ela se revela, aí já é outra história, já é coisa mais complicada, né? Sabemos que o Espírito Santo que dá as formas ao que nós sonhamos, ao que nós vemos, as coisas que vivem, que existem. O Espírito Santo sabe aquilo que ele dá forma e mantém a santidade das formas e aquelas que não e que são enganos do nosso coração, são produzidos, sei lá, de uma forma misteriosa, nos sonhos, ou nas visões, etc. Então, acima de tudo está nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe todas as coisas, nós não. Temos que manter a nossa humildade. Então, ele tem que ir devagar, ficar limitado,
ficar circunscrito à palavra que foi revelada para nós na Bíblia Sagrada. Então, Paulo discutiu, então já tinha discussão, o cristianismo sempre foi discussão e continua sendo e vai ser sempre, porque os judeus, Pedro e Barnabé, estavam indo muito para o lado do judaísmo ortodoxo, né? E rejeitando os gentios, que eram uma espécie de preconceito religioso, mesmo entre cristãos. Então, Paulo disse assim, vocês estão errando, estão destruindo a unidade de judeus e gentios que Cristo na cruz trouxe para nós, né? Nós somos um corpo, né? Em diferentes órgãos. A denominação cristã é um fígado, é um estômago, mas elas formam um órgão que é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, a luterana, a católica, a presbiteriana, a batista, etc. Cada um é um estômago, um intestino, outro é o coração, outro é, etc. Mas todas formam órgãos do corpo de Cristo, o Espírito Santo de Cristo, que nos une à palavra, e o Espírito de Cristo, o batismo, o sacramento da Eucaristia, da ceia, cada um entendendo de uma certa forma, de outra, mas o corpo é de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, também não é de Cristo. Então, Paulo está aqui falando sobre essa questão da justificação, da justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. E nesse capítulo 2 ele vai dizendo que nós estamos mortos para a lei, então não temos mais nada a dever, porque o morto tem nada a dever para a lei, mas ele morreu, não deve mais nada para a lei. Né? E nós devemos, somos servos e temos que viver para Cristo agora. De Cristo, em Cristo, para Cristo, até a nossa morte santa, né? Em que nós, o Senhor, vamos alcançar a graça, vamos construir uma morte santa. E a morte da gente, ela pode ser tão santa que pode ser de alegria, de gozo, né? Tem uma história que eu gosto de contar, que um diretor da Troller viajou comigo de avião, a gente conversou 2 horas. Ele contou que o avô dele, ou era pai dele, ou era avô dos filhos dele, morreu no Natal, na casa dele, ou do avô, brincando com os netos, morreu de alegria, começou a sentir uma alegria, um gozo espiritual, e morreu. Então, por quê? Teve uma vida de santidade, de pregação, de estudo, que você vai crescendo em nível até você alcançar uma paz, uma felicidade completa, né, nesse conhecimento da sua salvação, da sua alma, da sua santificação. É uma coisa que, principalmente na minha idade, depois de 60, 70, 80 anos, se você alcançar, chegar lá e alcançar lá, você vai sentir que isso é uma das coisas mais valiosas da vida, mais do que dinheiro, mais do que tudo que você construiu, essa paz, esse conhecimento interior da palavra, essa tranquilidade, certeza, esse recolhimento, esse repouso. E é isso que Paulo estava falando para esses judeus que iam se afastar do cristianismo. Eu digo, olha, vocês estão perto de chegar nesse ponto. Agora vocês estão querendo voltar para trás, dar marcha ré? Então, não volte para o judaísmo, para a lei de Moisés, para essa Babilônia que está aí. Né? O judaísmo ortodoxo é uma Babilônia, né? E há muitos entram aí, eu já vi 2 sinagogas dos chamados judeus cristãos, aí, messiânicos, um em Brasília, outro no Rio, que de repente disseram assim, não, Jesus não é mais um Messias, não, desistimos de Jesus. E aconteceu exatamente o que Paulo está querendo falar com essa igreja. Os judeus se tinham convertido ao cristianismo, ao Messias Jesus. Aconteceu em 2 sinagogas, uma em Brasília, do Rabino Village, e depois do Rabino Marcos Abraão, no Rio de Janeiro. Eu conheço 2 sinagogas, eu conversava com eles e tudo. E de repente ele desistiu de Jesus, não sei se entrou algum dinheiro, né, alguma coisa aí que impressionou a eles para deixar Jesus, já tinham crido em Jesus, que era Messias, talvez Deus, mas não era a verdadeira conversão, eles voltaram atrás. Então Paulo, nesse capítulo 2, estava dizendo, não aceite esse negócio de judaísmo ortodoxo, de circuncisão com Abraão, não, Abraão, nós somos justificados não pela circuncisão do membro do corpo masculino, mas pela circuncisão da carne, do corpo inteiro, da morte santa, né, do corpo. Na cruz, como Jesus diz, tomar a sua cruz, ou seja, tomar a sua vida em direção à sua morte santa. Que talvez não seja sem dor, sem sofrimento, seja de alegria, porque sua alma vai se tornar herdeira de todas as coisas do universo que Deus criou, cria e criará. Então nós seremos, como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, herdeiros de todas as coisas que Deus fez, faz e fará.
Então é uma alegria muito grande receber toda essa riqueza, mesmo nós sendo pobres, sendo humilde, um simples trabalhador, tendo pouco estudo, etc. Você tendo a fé de Abraão em Cristo Jesus, na cruz, na ressurreição, glorificação, que eu mostro sempre o sudário, né, o nome de Jesus. Nós temos um Deus que tem o seu nome aí na mortalha do sudário, Iesu Nazareno, o seu rosto, que ele queimou a fotografia do seu rosto quando ele ressuscitou, né? Toda a marca da ressurreição de Cristo. Nós podemos ver os olhos aqui, né? Podemos ver as feridas, o sangue. E o nome Jesus, Iesu Nazareno. Jesus de Nazaré, Inés, condenado à crucificação no sudário de Turim, que está lá na Itália hoje, né? E o Papa ainda não reconheceu que é verdadeiro. Quando já tem até o atestado de óbito aqui nas escritas do papiro do primeiro século, esse papiro ele é escrito de maneira diferente, Nazareno com 2N, porque o judeu, o oficial do Sinédrio, que era um judeu, e o oficial romano, né, eles não falavam bem o hebraico, né, ou o grego, então eles escreviam no primeiro século, Bárbara Frale. Eu publiquei esse artigo aqui, você pode tirar um print, que dá para ler o artigo completo aqui, ó. Você dá para ler fazendo um print, tá? Você lê aqui, eu publiquei essa notícia importante aqui no jornal Folha do Mate, no sábado 30 de março de 2024, né? Eu publiquei para que a população de Venâncio Aires ficasse sabendo dessa descoberta, né? Eu publiquei, então você tira um print, você lê aí essa reportagem completa dessa notícia impressionante, né? Qual foi os cientistas que descobriram esse nome de Jesus no sudário, nos papiros, tira de papiro, como papel higiênico. O papiro era da largura de um papel higiênico. Eles escreviam cópias, né? Então eles usavam como atestado de óbito, certidão de óbito de Jesus. Aqui o nome dele em grego, Jesus Nazareno, né? Então, Iesu Nazareno, que ele era quem? Jesus de Nazaré. E os olhos, a imagem dele, o sangue dele, todo da Páscoa de Jesus aqui no sudário. É grande esse sudário, tem o corpo dele de frente e das costas também. Então nós temos um Deus verdadeiro, que a gente tem documento, prova, temos o evangelho da vida dele, temos a ressurreição também, prova no sudário que ele queimou o linho, quando aquele fogo do corpo dele deu vida novamente pelo Espírito Santo. Então nós temos uma religião verdadeira. A única religião verdadeira que Deus revelou e criou foi essa da Bíblia Sagrada, da Páscoa e ressurreição de Jesus Cristo, né, e do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Então antes disso, a humanidade vivia enganada com aqueles demônios, esses chamados griafro, descendentes aí que estão ainda, tem no Brasil, né? Esses do Egito, da maçonaria, Horus, Osíris, tudo que é invenção. Lúcifer, né? No grau 33 da maçonaria, que eles adoram, tal que eles dizem que não é mal, não é o Satanás, mas é um cara, um espírito inteligente, de luz, etc. Então, todas essas mentiras aí você tem que sair fora, estudando muito a Bíblia, estudando a história de Abraão, que saiu do meio dessa Babilônia, demônios lá da Síria, da Caldeia, que eles já tinham escrita, né? A escrita deles, eles faziam na argila umas letrinhas furadas assim e ia escrevendo. Então eles adoravam aqueles demônios, que se diziam deuses, né? Fazia essas guerras aí que está no mundo todo aí, esse tipo de governo. Tudo inventava lá na Síria, Caldeia, lá em cidade de Ur, na Caldeia, Acade também, civilizações antigas que foram extintas nas guerras também do Oriente Médio, tudo. E eles narravam o próprio dilúvio, as coisas que aconteceu também da Bíblia, estavam lá eles narrando essas tabinhas, então foi tudo estudado, só que foi interpretado de maneira errada. Mas Deus chamou Abraão, conheceu Abraão, sua família, chamou Abraão e disse, sai daí, sai dessa Babilônia aí, dessas guerras aí, desses infernos aí, que eu vou falar contigo, vou te explicar como é que eu criei o homem, como é que eu vou salvar, através do sangue, né, do primogênito aí, tem o Isaac, que era o primogênito de Abraão, ele deu sinal para dizer assim, sacrifica teu filho, coisa que o demônio sempre pedia, né, com esse islamismo aí, o pai de Maomé ia ser sacrificado pelo avô de Maomé. Aí na última hora o sacerdote, não, sacrifica Camilo aí, para ver se esse guia aí, afrodescendente, árabe descendente aí, se era o Rubal, que era um deus
que veio de Moabe, que veio de um sírio que trouxe para Meca, o Rubal, que depois eles botaram o nome de Alá, né, que é o mesmo Alá, mas ele era o Rubal, que a amonita na Bíblia era o Baal, que Elias, o profeta, tinha 1000 anos antes de Meca, né, do Alá ser adorado em Meca, esse Baal tinha sido vencido por Elias, o profeta em Israel. 1000 anos antes dele vir e ganhar fama lá em Meca. Ele já tinha sido vencido. E você pode ler lá no livro de Reis, a história quando o profeta Elias matou os 400 profetas de Baal, e Jezabel e Acabe. Ele teve que fugir, porque depois que ele matou os 400 profetas de Baal, mostrou que era falso, que Yahvé, o Deus de judeus, era o Deus verdadeiro, Jesus, né? O anjo do Senhor na época, é o Deus verdadeiro. Depois ele encarnou no seio de Maria, como Jesus Nazareno, que morreu com sangue para nos salvar. A Eucaristia lembra esse sangue, então a gente tem que viver uma vida na Eucaristia, na comunhão, que lembra esse sangue, nos mantém, nos lava, né? Nos dá vida pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. Isso é importante, a gente ter uma vida santa para chegar a uma morte santa. Então eu me lembro no meu Nordeste, meu Ceará, aquelas beatazinhas católicas, antigamente aí as mulheres usavam até um véu na cabeça para ir à missa, né? Eu me lembro disso. Então ainda hoje tem, né, as beatazinhas, veinha, diz assim, rezava muito: então me deu uma boa morte, oh Deus, me deu uma boa morte, com aqueles véuzinhos pretos na cabeça, etc. Então a gente vê que realmente o destino do cristão é viver na Eucaristia, no culto protestante, viver na palavra de Deus, estudar, ter repouso, ter graça, ter conforto na palavra de Deus, na Eucaristia, na comunhão, né, na ceia para o protestante, até chegar o dia que a gente vai respirar no sopro de Deus, vai respirar no sopro dele da vida que ele nos dá todo dia. E isso a gente vai crescendo em graça e conhecimento com esses estudos. E é bom você fazer isso também. Como eu faço aqui, vou ler as notas. Você pega cada versículo do capítulo da Bíblia, faz suas análises, seus pensamentos, né? Tua memória, porque quando você escreve, você memoriza, você lembra. Então vamos lá ler as notas de Gálatas, capítulo 2, que é o estudo de hoje. Então, 14 anos depois, Barnabé, Jerusalém, o evangelho que prego entre os gentios, aos que eram de reputação, a fim de eu não ter corrida em vão. Então, Paulo foi discutir o rito da circuncisão da carne do membro masculino, se era obrigatório para a salvação da alma, pois queriam os judeus cristãos incluir este sacramento na fé cristã. Mas veio que meramente são a fé, né? Os cristãos, os sacramentos são a fé, o amor e o temor a Cristo e Pai no Espírito Santo, a ceia, a comunhão, né? E o batismo. Há outros sociais, iniciais e finais também. Então, o batismo cristão já inclui a circuncisão em Cristo. É o equivalente ao que os judeus faziam naquela época, da lei de Moisés, que hoje eles fazem, mas para os cristãos não é mais aquele, e sim o batismo de Cristo. 3, 4 e 5. A verdade do Evangelho exclui artigos, sacramentos judaicos para os gentios, já que o reino dos céus não é desta carne, mas da gloriosa carne vindoura, o sangue que ele é devido ao de Cristo, que circuncisa no Espírito Santo toda a carne mortal para ressuscitar em um corpo imortal o novo homem. Esta é a circuncisão do Espírito, que é espada de 2 gumes. Então o Espírito, ele limpa, purifica a nossa alma e nosso corpo, que vai receber um corpo glorioso, e esse volta com a vida gloriosa, absolvido na imortalidade pelo poder de Deus. 6. Aqueles que se diziam alguma coisa, nada me acrescentaram quando reunidos. Então, aqueles que estavam vindo de Jerusalém, tentando colocar o rito da circuncisão para os cristãos lá na Antioquia da Síria, quando viram Paulo chegar em Jerusalém, ficaram quietos, né?
porque ele recebeu o apoio de Pedro, de João, Tiago, que era o cabeça da igreja. Então, aqueles menores desse segundo escalão ficou quietinho. Né? 6. A religião, algumas vezes, não é de proveito algum para a perfeição da fé. Sim, a fé se aperfeiçoa desde o tempo de Adão até Noé, Moisés, e chegou à perfeição confessional na civilização apostólica. Não precisamos de outra. No século I foi a plenitude da revelação de Deus. O Novo Testamento, o Apocalipse de João, terminou antes de terminar o primeiro século, ano 100 depois de Cristo. Então não precisamos acrescentar nem tirar nada. Precisamos entender, conhecer e seguir essa palavra, essa revelação, essa fé e esse Deus único. 7, 8, 9. Demais me foi confiado. Da incircuncisão me foi confiado. Pedro, Tiago e João deram a mão a Paulo para homologar o seu evangelho aos gentios. 10. Recomendamos e lembrai-vos dos pobres. A igreja apoia a sociedade solidária e santa com os projetos assistenciais aos pobres. 11. Pedro foi para Antioquia, me opus a ele porque era reprovável. Pedro discriminava os pobres gentios que sem educação bíblica comum, um mundo não tão higiênico talvez, né? Comiam de maneira não... Porque os judeus não comem carne de porco, né? Não tomam bebida alcoólica ali, muito e tal. Então, algumas coisas estranhavam entre os gentios e não queriam comer junto. E Paulo foi contra não comer sem lavar as mãos ou excluir o porco ou os outros alimentos impuros para os judeus. Talvez Pedro pensava que os judeus irmãos o condenaria por não obter as tradições farisaicas. Então, ele morava em Jerusalém, queria ficar de melhor com os judeus, né, ortodoxos também. Paulo pensava que comida não era motivo para discriminar os pobres gentios cristãos. Pedro comia, retirou-se, temendo o juízo dos que eram da circuncisão. Então Pedro não queria passar a imagem que ele estava comendo porco, estava se assentando com mulheres, etc., que era coisa comum entre os gentios, e não com os judeus. Era questão de hábitos, né? Israel era e é uma nação que tem suas tradições rígidas e os preceitos mosaicos. Jesus, na casa de Moisés, pois Jesus chamou então esses judeus de casa de Moisés, pois tem diferenças civis com os cristãos da igreja. E isso até hoje causa divisão e discussão entre cristãos judeus e cristãos gentios. Os judeus messiânicos aceitam Jesus como Messias, mas às vezes desistem, né, da fé em Cristo. Às vezes tem uma fé em Cristo como Messias, mas não como Deus, diferente dos cristãos. Então há discussões, há diferenças. Cristo nos resgatou do mal, da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição. Isso é bem característico porque Cristo ele foi e era a serpente que Moisés levantou no deserto para curar da picada das cobras, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que pudéssemos receber a promessa do Espírito através da fé. Então Deus foi muito inteligente, porque ele pela fé, ele queria salvar as almas e não por um complexo sistema religioso e opressor, né, de homens e nações e estados, né, religiosos, como hoje tem aí vários. Né? 13, 14. Aí está a grande confissão e esperança do cristianismo pela fé, e não por caímos de línguas, por carismas de língua que recebemos o Espírito Santo, mas pela fé em Cristo. Algo impensável, né, ao homem natural sem o Espírito. E se alguém não tem o Espírito Celeste Santo, não pode ter fé em Cristo, a não ser em
em cidades na santificação da carne, alma e espírito a receber a vida eterna. E sem santificação se pode chegar a ver a Deus. Paulo sabia que essa era a cláusula pétrea do Evangelho e que ela que ele derramou seu sangue como libação, que ele derramou. Paulo então diz que quando ele foi morto pelos pagãos romanos, foi como uma libação, oferta a Deus do seu sangue, pela fé e pelo seu ministério. 15:6, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente a Cristo. Então não foi essa história, como eles querem dizer assim, a promessa foi feita a Israel. Não, foi feita a Abraão pela fé, que era a semente a Cristo de Israel. O Cristo de Israel, que é Jesus. E de Jesus, o Cristo de Israel, a todo Israel que crê nele. Assim também todos os gentios. Os judeus consideravam que a descendência de Abraão é pela carne genealógica para receber as promessas. Todavia, Moisés nos revelou isto, mas não revelou isto, mas há um descendente específico em que transmutaria a bênção da promessa do reino, que era a semente, e não ao restante, a semente em Cristo. E não ao ressurreto, a semente em Cristo. Então hoje os judeus estão ainda enganados, os ortodoxos, né? Que esperam e acreditam num Messias outro, que nem um rabino racidístico, né? O Rebbe, que está lá enterrado os ossos dele, acha que aquele rabino vai levantar, vai ressuscitar, etc. Vai ser o Messias dele, etc. Então, eles estão enganados ainda. O véu, como diz Paulo, cobre o rosto dele para não ver Jesus Cristo crucificado como a salvação. 13:14, se afastaram com Pedro dessa obrigação. Nós que somos judeus e não pecadeiros sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, e para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo sempre vê esse argumento, dizendo que a lei apenas aponta os nossos erros, nossos pecados. Diz assim, como é que ele vai fazer? Aí a gente diz assim, eu vou fazer que Jesus morreu por mim, derramou seu sangue, perdoando e cobrindo meus pecados diante de Deus. Diante da sociedade é outra discussão, mas diante de Deus está perdoado se a gente se arrepende. E pede perdão ao próximo. Logo concluíram que a obra da fé de Cristo foi feita por ele, e a nossa santificação também será. Até a nossa Páscoa, o Espírito Santo de Cristo trabalhará conosco para a salvação. 17, porém, a justiça de Deus saiu da lei da circuncisão para a lei de Cristo, 17-21. A lei nos condenou à morte com Cristo, mas este nos ressuscitou para vivermos pela graça do seu Santo Espírito Celeste e processar a justiça em lei. Procurar a justiça em lei é negligenciar a graça de Deus que nos amou em Cristo e nos faz formar pelo poder do Espírito Santo. Em santidade, não mais na escravidão do pecado, da carne, dos homens, do mundo e do diabo. Fim do estudo, capítulo 2. Então hoje eu vi aí um jovem com irmã, mulher, bebê, filho, saindo da delegacia algemado, e o policial colocando ele no camburão, talvez levando para a penitenciária, um caso de droga na cidade. Ele parece que foi pego com dinheiro e droga e ouro num bairro aqui da cidade. Um garoto jovem, né, de boa aparência, saudável, se meteu com crime, e aí vai para a penitenciária pagar, deixando a mulher, deixando o filho, aí sem assistência, né, do seu ganho, né? Então é uma coisa que a gente vê, a gente fica triste, né? Até pensei lá em entregar um folheto, uma evangelização, mas os policiais estavam lá numa operação. Se eu me meto lá no meio e disse assim, o que é que você tem com isso, né? Aqui não é lugar de você evangelizar, não, pode sair daqui, né? Então aí o Espírito Santo me segurou e disse, não, agora não tem o que fazer, né? Tem que deixar o jovem ir pagar pelos crimes dele. Então, aquela droga está prejudicando a vida de outros jovens, né? Destruindo, porque nós somos
química, nós somos movidos a hormônios, que são drogas no nosso corpo. Para a gente comer, a gente precisa de uma droga do estômago, que é a peptina. Para a gente dormir, da melatonina. Né? Para a gente namorar, da testosterona. Então, tudo a gente vive com hormônios que são drogas naturais. Agora, quando a pessoa bota uma droga para a gente botar pela boca, pela veia, pelo nariz, seja lá como for, uma droga veneno, e vende isso e torna a gente viciado nisso aí, está matando a vida da gente, do corpo da gente, destruindo a família, destruindo a sociedade. E agora o Congresso aprovou uma lei de condenando 40, 60 anos traficante de droga como terrorista, né? Pena de terrorismo. E sem saída da cadeia. Então, agora está uma lei muito pesada. Se o presidente e o partido atual não bloquear essa lei aí, o partido atual votou contra essa lei, queria só um ano para o traficante. O traficante mata e acaba com a vida aí de milhares de pessoas, né? E quando ele é preso, ele queria que ficasse um ano só na cadeia e ainda fora da cadeia para cumprir essa pena de um ano e meio, como ele queria, né? Então, veja, absurdo. Então, a gente tem que ser duro, o Estado tem que ser duro, infelizmente, porque a juventude senão vai se perder. Já dizem, a estatística já diz, 1 em cada 5 brasileiros vive sob o terror do domínio dos traficantes. Então, chegou a hora de Deus mexer, limpar um pouco, né? Não toda a juventude se perde, toda adolescente se perde. Vai ser, porque eles não têm noção, não têm senso. O jovem, o adolescente não tem senso de nada. Vê uma coisa que diverte ele, uma balada, com o namorado, com os namorados, eles vão se meter com droga, né? Então, vão querer, preciso de ganhar dinheiro, fazer sua carreira, sua vida, seu patrimônio. Não tem, estão começando. E a droga oferece aquele patrimônio e vão se meter com isso aí. Então, esse traficante, sabendo disso, corrompe, ameaça as crianças, diz que vai matar os pais se ela não pagar, se ela não comprar, se ela não usar aquela droga, etc. Então, eles têm mil artimanhas para deixar as pessoas escravizadas no pecado do diabo, que é a droga. Não é só questão de política, é questão do diabo. Porque o diabo, para poder levar as almas para o inferno, ele precisa drogar as pessoas, né? Ele sabe que o ser humano drogado, ele fica tonto, ele fica burro e pode servir de cavalo para o diabo, como ele chama, né? Depois que quer matar o macumbeiro, ele diz assim, vou matar meu cavalo, né? Quero que faça um trabalho para ele morrer. Então, é apenas um animal velho que ele quer matar, né? Quem quer usar enquanto está novo, depois de velho quer matar, leva a alma para o inferno. Esse Beelzebub aí, príncipe das moscas, aí, leva os bruxos para o inferno. Eu falo sempre isso, né, porque nós estamos numa situação no Brasil que a gente vê às vezes muito cristão que vai à missa, vai à igreja, mas vai lá no terreiro de macumba, vai lá num cara que está dando sangue de galinha para beber, etc., fazendo essas coisas absurdas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos foram culpados de o tribunal aprovar matança de sangue de animal, beber sangue de animal, galinha preta, etc., bode, de novo, né? Estava proibido, porque proteção dos animais. Mas os gaúchos pediram lá e o tribunal lá, das sombras lá, aprovou. Disse, não, pode matar o bicho pro demônio aí, não tem problema não. Pode voltar a matar. Então a gente tem a Eucaristia, a gente tem o sangue de Cristo, e o corpo de Cristo, o vinho, na ceia protestante, a Eucaristia católica, né? Mas ali a gente não mata bicho nenhum, né? Então, agora, por causa do Tribunal das Sombras aí, o brasileiro voltou a matar bicho por demônio, né? Por diabo, que eles dizem que é o guia, etc. E eu vi um testemunho interessante, que era um macumbeiro, né? Que aí em São Paulo, o pastor estava contando, deu até o nome da filha do macumbeiro, que ia na igreja, o macumbeiro proibiu, mas aí ela começou a adoecer e morreu. E a filha do pastor foi lá no velório, chegou no caixão e disse para Jesus, fez uma oração: Ô Jesus, perdi minha amiguinha, a única que eu cantava os hinos, teus hinos para ti na igreja, que eu tinha, era uma igrejinha pequena, um salão de oração, talvez até era só uma congregação. E aí, quando ela orou, disse, traz de volta minha amiguinha, Jesus. E Deus ressuscitou a menina dentro do caixão. A filha do macumbeiro sentou, quando ele viu a filha, que ele dizia, eu não preciso da tua Bíblia, do teu livro, nem do teu Deus, eu tenho tudo, tenho um carro, meus guias me dão tudo e tal. Quando ele viu a filha que ressuscitou dentro do caixão, ele se ajoelhou, caiu, se arrependeu, aceitou Jesus como verdadeiro Deus. Porque os guias dele não podiam dar a vida à filha dele de novo, né? 6 anos. Então tá aí, Deus às vezes usa uma situação dessa para converter um macumbeiro, um bruxo, para que ele também não leve a família
para onde o diabo vai levar a alma dele, se ele não se arrepender, né? Então, graças a Deus por esse estudo capítulo 2. Vamos continuar logo o estudo capítulo 3. Então, se você quer aceitar esse Jesus que é verdadeiro, nós já estamos muito longe, faça sua confissão dos seus pecados, aceite a Páscoa de Jesus e a ressurreição para a sua salvação e da sua família. Se gostar, compartilhe, dê um like no canal, faça comentários. Se quiser comentar, tem alguma pergunta, posso responder. Obrigado por você que me assiste, você que é irmão já da igreja, batizado, cristão. Eu deixo a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém? Escrivão falou Alf. Um grande abraço.